Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo a mais um webinar desse Quad Group. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram nesse webinar e estão nos acompanhando aqui logo pela manhã. Hoje nós vamos falar sobre compra por demanda. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquela pergunta que eu sempre faço no começo de cada webinar, saber se você está me ouvindo bem, se você está vendo a nossa imagem na webcam. E se você está vendo essa mensagem desse primeiro slide, se você estiver vendo, clica naquela mãozinha que tem aí no canto direito, que tem uma seta para cima, que daí a gente vai saber que você está nos ouvindo e vendo a tela. Ok? A maioria já se manifestou. Muito obrigado, pessoal. Então, hoje nós vamos prosseguir falando aí de compra por demanda. Compra por demanda é uma funcionalidade exclusiva da versão Lite do sistema Factory. Né? Mas o que é compra por demanda? A Jéssica vai avançar em mais alguns slides para a gente conhecer o que é compra por demanda, caso você nunca tenha ouvido falar essa expressão. A demanda, ela pode ser interpretada como uma procura, mas não necessariamente como um consumo, uma vez que você pode querer algo, mas não conseguir comprar aquele produto ou aquele serviço. Então, o que nós temos que colocar em mente no sistema Factory, quando nós falamos de compra por demanda, nós não estamos falando da procura, nós estamos falando do consumo, ou seja, aquilo que é consumido em um determinado período de tempo do passado. Então é isso que o sistema vai fazer, ele vai analisar um determinado período de tempo que você vai escolher, para que a gente possa saber qual foi a demanda daquele período, para que com base em experiências reais que você teve no passado, você possa analisar como está o seu presente, o seu estoque presente, a Jéssica vai falar sobre isso, e para que você possa projetar qual será a sua demanda no futuro. Pode avançar, por favor, Jéssica? Então, vai aparecer aí na tela, acredito que já está aparecendo, é a nossa fórmula da compra por demanda. Então, como que funciona essa fórmula de compra por demanda? Primeiro, nós vamos pegar a demanda do período. O que é a demanda do período? É aquele período anterior que nós estamos estudando. Então, eu vou pegar os 3 últimos meses da minha empresa. Então, eu vou pegar qual foi a demanda desse período e divido exatamente a quantidade de dias desse período. Então, se eu estou pegando os últimos 3 meses, então eu vou dividir por 90 dias. Esse valor eu vou fazer vezes a demanda para o futuro, ou seja, a quantidade de dias do futuro. Então, eu quero projetar para os próximos 30 dias. Então, eu vou fazer vezes 30. Então, com esse cálculo, eu vou ter o meu fator base da demanda. Então, aí eu analisei o meu passado e consegui projetar o meu futuro. Então, eu tenho o meu fator base de demanda. No entanto, agora eu tenho que analisar como está o meu presente. Então, primeiro, eu tenho que ver qual que é o meu estoque mínimo. Então, a Jéssica vai explicar melhor o que é esse estoque mínimo e qual é a consequência dele dentro do sistema. Eu pego o meu estoque atual, quanto que eu já tenho hoje no meu estoque, que já está disponível para que eu possa utilizar a qualquer momento, e diminuo também pela quantidade já encomendada, ou seja, aquele pedido de compra que você já fez, mas ainda não chegou, mas é certeza que vai chegar na sua empresa porque você já tem um pedido de compra. Então, diminuindo esses valores, nós vamos somar com aquele fator de demanda que nós achamos aí na parte de cima da fórmula. E com isso nós teremos a quantidade sugerida, que é a quantidade que o sistema Factory vai sugerir para que você possa comprar, para que atenda a demanda do período que você quer projetar. No entanto, o que nós temos que levar em consideração, eu coloquei aí um quadradinho vermelho, é o quê? Se o lote mínimo de compra for maior que a quantidade sugerida, então a quantidade sugerida do sistema vai ser igual ao lote mínimo de compra. O que é isso? O lote mínimo de compra é aquela quantidade mínima que você tem que comprar do fornecedor, porque o fornecedor te obriga a comprar pelo menos algumas peças. Por exemplo, você não consegue comprar um tubo de silicone, o fornecedor só vende uma caixa. Então, numa caixa, por exemplo, tem 12 tubos. Então, o mínimo que você vai conseguir comprar é 12.
Mas caso a quantidade sugerida que o sistema Factory calculou para a sua demanda aí futura for de apenas 10, então o sistema não vai sugerir 10, porque ele já entende que você não consegue comprar 10, você tem que comprar pelo menos 12. Então ele vai colocar a quantidade sugerida igual a 12 para você comprar, que é igual o lote mínimo. Então, pessoal, hoje a Jéssica está estreando aqui no webinar. Acredito que muitos de vocês conhecem do atendimento do suporte técnico, que brilhantemente tem atendido aí os nossos clientes, e hoje ela vai falar para vocês sobre essa nova funcionalidade compra por demanda. Espero que vocês gostem do webinar. Tenham em mãos uma caneta, um caderno para anotar cada passo. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para fazer aí na caixinha do lado direito. Tem uma caixinha onde você pode colocar a sua pergunta. Na medida do possível, nós vamos responder as perguntas ou individualmente, ou então nós vamos trazer à tona para que seja respondida a todos. Muito obrigado, pessoal, e aproveitem ao máximo. Jéssica, com você. Olá, bom dia, meu nome é Jéssica. Vamos iniciar agora o treinamento sobre compra por demanda e eu vou mostrar a vocês quais são os cadastros necessários para a compra por demanda e como funciona o fluxo do cálculo dentro do sistema, o que é considerado, como considerar os produtos e depois como prosseguir com a compra depois dessa análise da ferramenta nova. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos olhar os nossos cadastros. Então, dentro do cadastro de produtos, nós temos que observar alguns detalhes para que ele seja considerado na compra por demanda. Então, vamos em cadastros, produtos. Eu vou usar um produto que nós já realizamos o cálculo para termos como parâmetro. Então, vou pegar o silicone, vou editar o cadastro dele. Dentro do cadastro do silicone, nós temos que observar a opção de informação procedência. Para o produto ser considerado na compra por demanda, ele precisa ter a procedência como comprado. Então, ele não pode ser fabricado, porque a opção fabricado são os itens que são considerados na ordem de produção, são produtos que serão fabricados no departamento de produção. Portanto, para realizar a compra por demanda, nós deixamos a opção como comprado. Outra informação importante é na última aba aqui dentro do cadastro do produto. Então, nós vamos até a última aba, chama Logística. Dentro dessa aba, eu tenho dois campos. Um é o estoque mínimo e o outro é o lote mínimo para a compra. Conforme o Paulo explicou nos slides, dentro da forma, esses dois campos são considerados. Então, vamos lá. O estoque mínimo é a quantidade mínima que a empresa necessita que esse produto tenha em seu saldo de estoque físico. Portanto, o sistema vai considerar essa quantidade para que você nunca consuma e passe dessa quantidade. Ao gerar compra por demanda, o sistema vai calcular usando essa quantidade mínima para que o seu estoque sempre pelo menos contenha essa quantidade. Para, no caso de uma obra, que você tem aquele produto, aquele componente que é sempre utilizado, você determina, através da compra por demanda, qual é o consumo médio desse produto. Então, você coloca dentro do cadastro dele que, pelo menos eu devo ter 100 quantidades. 100 é o que me atende sempre para que numa emergência, numa obra, não venha a faltar e eu tenha que aguardar a compra, a cotação e o recebimento da nota. Então, determinamos dentro do cadastro qual será a quantidade para esse produto. No caso do silicone, colocamos que pelo menos 3.000 metros. Então, ele vai levar em consideração a unidade de estoque desse item. É a unidade de estoque que é considerado como saldo dentro do Factory. Certo. Outro campo que é importante também é o lote mínimo para a compra. Conforme o Paulo explicou, alguns fornecedores determinam a quantidade mínima para vender aos clientes. Portanto, você consegue determinar no Factory se o produto específico precisa que seja comprado em uma determinada quantidade. Para que a compra não sugira, vamos supor, quantidades quebradas. Portanto, o sistema
ao olhar esse campo lote mínimo, ele vai considerar essa quantidade caso seja maior do que o que a compra está sugerindo para você, a compra por demanda. Então, no exemplo que nós estamos utilizando, colocamos 3.000 para estoque mínimo e 500 para lote mínimo. Outro campo importante é essa flag, compra por demanda. Para que ela é utilizada? Lá na tela de compra por demanda, nós vamos verificar daqui a pouco, temos a opção de verificar somente produtos que possuem a flag marcada. Para quê? Para você colocar somente aqueles produtos que são de alto giro, que têm um consumo alto dentro da empresa, então você pode marcar essa flag e dentro do fluxo do cálculo, olhar somente eles. Caso não marque essa flag, o sistema vai considerar todos os produtos do estoque que possuem a quantidade de estoque mínimo. Então, você tem as duas opções. Pode parametrizar o estoque mínimo de todos os produtos e não marcar a flag compra por demanda, porque são produtos que você não vai calcular a demanda sempre. Ou marcar a compra por demanda, porque esse produto você quer analisar ele mais em um tempo menor. Jéssica, o Bruno comentou aqui, não entendi se foi uma pergunta ou um comentário, mas se o estoque mínimo é o mesmo de estoque emergencial, estoque de emergência. Nós entendemos que sim, Bruno. O estoque mínimo, ou seja, é aquela linha mínima que você deseja de ter de segurança no seu estoque. Ou seja, quando o seu estoque chegar naquele limite mínimo, você já quer que o sistema leve em consideração que você precisa comprar. Né? Então, tem pessoas que chamam de estoque mínimo, estoque emergencial, estoque de segurança, mas é a mesma coisa. Outra coisa interessante que a Jéssica comentou aí é sobre essa flag compra por demanda. Ou seja, por que tem produtos que você pode querer marcar essa flag compra por demanda e tem produtos que não? Por exemplo, há alguns tipos de perfil que nós conhecemos aí juntamente com os nossos clientes, alguns perfis de contramarco. Às vezes as pessoas compram aí por demanda, ou seja, porque é um tipo de perfil que é usado em várias obras, então eles não querem correr o risco de não ter no estoque esse tipo de perfil, ou algum outro tipo de produto, um silicone, uma bucha, uma fita, há tipos de produto que as pessoas querem ter sempre no estoque, então eles compram por demanda. Agora, há tipos de produtos que só se compra se tem uma obra específica que vai utilizar aquele tipo de perfil, aquele tipo de fecho, aquele tipo de pintura. Então, se você tem um perfil numa cor azul, é muito difícil que você consiga uma outra obra que também seja azul. Então, não tem necessidade de você ter isso no estoque. Você vai comprar somente quando houver um projeto. Então, aqueles produtos que, como a Jéssica falou, tem um giro maior na sua empresa e você quer sempre ter um estoque de segurança, é algo que é comum usar em todas as obras, independente do tipo de obra, então você pode marcar essa flagzinha compra por demanda, para que na hora que o sistema vai fazer a compra por demanda, tem uma outra flag onde você vai marcar lá também na tela, que a Jéssica vai te mostrar, então o sistema só vai trazer na sua tela esses produtos que tem essa flag aí compra por demanda, que é o que você quer comprar aí para o seu estoque aí de segurança e de alto giro. Certo. Outra opção, parametrização dentro do cadastro do produto, que também é importante analisarmos, é a unidade de medida de estoque e a unidade de medida de comercialização, que no caso chamamos de embalagem. Então, voltando à aba principal do cadastro do produto, dados gerais, nós temos essas duas opções, a unidade de estoque e a unidade de embalagem. Como todos já devem conhecer, o sistema ele tem a opção de você comprar com uma unidade e controlar o seu estoque em outra. E como nós parametrizamos isso dentro do FACT? Através da conversão de unidade de medida. Então, para esse produto silicone, nós configuramos ele. Ele controla em metro e ele é comprado em tubo. Então, essa informação do cadastro do produto vai influenciar na compra por demanda, porque a compra por demanda ela vai analisar como você precisa comprar o produto. Então, essa informação de que a embalagem é diferente da forma como ele é consumido no estoque, tem uma importância lá no cálculo de compra por demanda. Então, rapidamente, eu só vou mostrar como que é feito o cadastro da conversão de unidade de medida para esses produtos que são comprados de uma forma e controlados e consumidos no estoque de outra forma. Então, eu vou
cancelar aqui. Aonde fica a conversão de unidade de medida? Em cadastros, produtos, conversões de unidade de medida. Vou filtrar pelo produto. Clicar no botão visualizar. Então, aqui nós já cadastramos a conversão. Como ela funciona? Ó, eu controlo o meu estoque, a minha unidade de estoque como metro, a minha unidade de conversão é o tubo, o produto eu coloco o código dele, a variante, que é controlada dessa maneira, e o fator, que é a quantidade correspondente dentro do estoque para cada compra em tubo. Ou seja, a cada um tubo lançado numa compra, ele vai inserir a entrada de saldo de 20 metros para esse produto dentro do dentro do estoque da empresa. Então, esse fator é o que vai controlar quanto representa, quantos metros dentro do estoque representa um tubo no momento da compra. Então, isso vai influenciar na compra por demanda. Jéssica, por gentileza, volta nessa tela, abre novamente. O Cauã, ele fez a seguinte pergunta sobre essa questão do fator. Como eu sei qual é o fator de conversão? Então, pessoal, quando você integra do sistema técnico, seja preference ou sem, para o factory, lá no sistema técnico tem esse fator. Então, se no sistema técnico existe essa conversão de unidade de medida, no momento da integração da necessidade de compra, o sistema gera automaticamente essa conversão de unidade de medida. Então, essa conversão que a Jéssica mostrou, você não precisa cadastrar manualmente. Você pode, mas o sistema já vai trazer automaticamente se estiver no sistema técnico. Então, o que é interessante vocês fazerem é uma revisão lá no sistema técnico. Todos os fatores estão realmente corretos? De repente, você já usa o sistema técnico já há muitos anos, e de repente, há 10 anos atrás, o fator era 1. Era, por exemplo, vinha 25 metros de silicone dentro de um tubo, mas hoje mudou, talvez a embalagem está maior, está menor, então mudou o fator. Antes o rolo vinha 50 metros, agora o fornecedor mudou, agora vem 60 metros, enfim. É interessante que você faça essa revisão no sistema técnico, ou então faça essa revisão aí no sistema factory, confira por grupo, separa primeiro os silicones, depois o rolo de fita, o que é por caixa, enfim, faça aí uma separação e uma análise se o seu fator está correto, para que no sistema factory, na hora de fazer tanto o cálculo aí de compra por demanda, mas também a própria solicitação de compra, que vocês já estão acostumados a fazer normalmente, né, esteja certo esse fator de conversão, ok? Certo. Eu vou voltar lá nos cadastros de produtos para mostrar agora uma outra particularidade da compra por demanda, que são os casos dos perfis. Eles também têm uma particularidade para serem considerados na compra por demanda, diferente do silicone que nós já mostramos nesse momento. Eu vou editar um cadastro de um perfil. Dentro do cadastro do perfil, nós temos o cadastro das variantes, que são as características que esse perfil pode ter. Então, na segunda aba, grade, vamos analisar uma variante para ver dentro dela o que é necessário parametrizar para que o item seja considerado na compra por demanda. Então, eu vou selecionar a variante, vou clicar no botão editar variante. Dentro dessa opção, nós temos essa flag, barra inteira. Para que ela serve? Ao marcar essa flag dentro da variante do perfil, a sistemática de compra por demanda vai considerar esse tamanho para os cálculos. Ou seja, as empresas devem marcar essa opção somente naquelas barras que têm o tamanho de compra, que são as barras que realmente são compradas num cálculo de compra por demanda. Por que marcar essa opção? Porque o sistema não considera sozinho. Como todos sabemos, o sistema tem a funcionalidade de ordens de produção de corte. Ou seja, quando as ordens de corte são encerradas,
o sistema cria novas variantes com os tamanhos que serão utilizados na fabricação das esquadrias. Portanto, se o sistema considerar todas as variantes do perfil, ele vai considerar esses pequenos tamanhos também. Então, ao marcar essa opção somente naqueles tamanhos que realmente são os tamanhos de mercado que os fornecedores têm disponível para os clientes, então nós marcamos nas variantes e elas serão consideradas lá na tela de compra por demanda. Jéssica, mas agora eu te pergunto, o usuário, o nosso cliente que está aí assistindo, ele vai ter que entrar em todos os perfis de 6 metros e marcar essa flag barra inteira, ou então, de repente, se é uma barra de 6,5, ele vai ter que clicar nessa opção, ou o sistema possui algum parâmetro? Eu gostaria que você mostrasse o parâmetro para eles. Se puder abrir, por gentileza, o parâmetro 308. A Jéssica vai mostrar aí na tela. Então, pessoal, lógico, a gente não vai querer que vocês entrem em todos os tipos de perfis e fiquem marcando essa flag barra inteira. Então, a ideia é que você marque o parâmetro 308. Pode abrir, por gentileza? Então, aí você coloca, por exemplo, o que é uma barra inteira para você? Barra inteira é a barra de 6 metros. Só que aí a informação a gente coloca em milímetros, porque no sistema técnico vem em milímetros. Então, você coloca 6.000. Mas eu também tenho barra que é de, sei lá, é barra inteira, mas a barra é menor, é uma barra de 3,5. Se você considerar isso como barra inteira e você compra barra de 3,5, então você coloca aí 3.500. Então, é interessante que você marque esse parâmetro para que nas próximas integrações que venha o perfil já venha com aquela flagzinha marcada, o sistema já vai entender que aquilo é uma barra inteira, né? Mas nos produtos que você já tem aí cadastrado na sua base de dados, daí você, antes de você começar a usar o cálculo de compra por demanda, antes de você começar a usar essa funcionalidade, daí é interessante que você faça um checklist de quais são os perfis que você vai comprar analisando a demanda, quais são aqueles perfis de maior giro, e daí você marca aquela flag, ok? Certo. Agora eu vou mostrar outro cadastro que é importante analisarmos também, são os cadastros de locais de estoque dentro do Factory. Onde ficam esses cadastros? Na opção Cadastros, Produtos, Locais de Estoque. Dentro dos cadastros, nós temos o cadastro do almoxarifado, que é um cadastro utilizado para o estoque da empresa, né? O estoque físico e não o estoque de cada obra. Como todos sabemos, a cada integração que o sistema técnico faz para o Factory, é criado um projeto e vinculado nesse projeto é criado um local de estoque para o projeto, com o mesmo código, com a mesma descrição. Esse local de estoque que é criado para o projeto, ele já vem com essa flag, essa última coluna aqui, desconsiderar MRP, marcado. Por quê? Ao marcar essa opção no cadastro, como ele já vem de forma automática, o sistema, numa nova integração de um novo projeto, ele não vai analisar as quantidades de saldo desse projeto já exportado anteriormente. Ou seja, cada projeto dentro do Factory vai ser tratado de forma individual para o seu saldo de estoque. Então, nós temos o saldo do estoque almoxarifado e temos o saldo de cada obra. Então, cada nova obra não pode olhar para criar uma transferência de local de estoque, como todos já conhecemos. Ele não pode utilizar dentro do cálculo dele os estoques dos outros projetos. Então, ele já vem com essa opção marcada, que é para desconsiderar realmente no cálculo. Porém, na compra por demanda, conforme vimos no cálculo, ele olha o estoque atual do produto para considerar o quanto já tem estoque, menos as encomendas, menos o mínimo, para chegar no valor de compra por demanda. Quais estoques a compra por demanda enxerga nesse cálculo? Somente aqueles que não têm a flag marcada, que no caso, nós sempre orientamos os nossos clientes a utilizar o estoque físico da empresa. Pode ser chamado de almoxarifado, pode ter o nome da empresa, pode ser galpão, conforme a empresa controle. Mas é aquele estoque que no momento da integração,
o projeto vai olhar aquele estoque para ver se realmente a empresa já tem aquele componente ou aquele perfil e vai criar as transferências para o seu projeto. Caso não tenha, o sistema já automaticamente gera as solicitações de compra para seguir o processo de compra do item. Então, esse local que no momento das integrações ele é analisado, é esse local que a compra por demanda vai considerar no seu cálculo. Então, como podemos observar, o primeiro cadastro aqui, almoxarifado, vou clicar em visualizar, ele mostra a flag sem estar marcada. Ou seja, nessa base que eu estou utilizando como treinamento, somente o almoxarifado é considerado na compra por demanda. Se a empresa tiver mais de um estoque físico, ela pode ter outros estoques também com a flag desmarcada e eles também serão considerados na compra por demanda. Então, pessoal, apenas exemplificando mais uma vez, de uma forma bem sucinta, aquilo que a Jéssica já explicou, essa flag, quando a gente marca essa flag, desconsiderar esse local no cálculo MRP, essa flag serve para quê? Para proteger aquele local de estoque daquela obra, para que o sistema não leve mais em consideração o que está naquele local de estoque daquela obra e não pegue aquele material para levar em consideração para uma outra obra. Ou seja, você tem um local de estoque da obra do arquiteto João e você tem a obra da arquiteta Maria. Então, são dois locais de estoque diferentes e você tem um almoxarifado. Por que na obra lá dos seus clientes nós marcamos essa flag? Para os produtos que já estão dentro daquele local de estoque, o sistema Factory não olha aquele local de estoque e fala, eu tenho para usar, então posso pegar daqui. Não, ele tem que olhar o quê? Do almoxarifado, porque quando já está empenhado para um projeto, a ideia é que você utilize para aquele projeto. Lógico, a gente entende qual que é a dinâmica aí do dia a dia de uma empresa de esquadria, nem tudo sai totalmente como planejado, então às vezes é necessário você pegar algo que você comprou para uma obra e emprestar para uma outra obra. Mas daí, nesse caso, você vai fazer uma transferência de local de estoque. Tira do estoque do João e coloca no estoque da Maria. Depois, quando você comprar os produtos da Maria, olhe lá aquele relatório de transferência de local de estoque e devolva para a obra do João aquilo que ficou faltando, para que não falte depois na obra dele. Então, essa flag serve para isso, para proteger aquele local de estoque. Então, nós sempre aconselhamos os clientes os locais de estoque de obras dos seus projetos, essa flag tem que estar marcada. Então, bate um checklist aí e veja se está tudo marcado aí no seu sistema. Porém, o almoxarifado, que é o estoque padrão ali da empresa, ou algum outro local de estoque que seja padrão de uso geral, deixa essa flag desmarcada, porque daí o sistema ele olha, eu tenho um almoxarifado, então eu vou colocar numa outra obra, ou então ele leva em consideração aquilo que está ali para fazer o cálculo de compra por demanda. Certo. Agora que nós já analisamos os cadastros que influenciam no cálculo, vou mostrar para vocês agora a tela de compra por demanda. Ela fica localizada no módulo de compras, a opção compras por demanda. Então, vamos analisar cada campo e depois vou mostrar como o sistema calcula e depois as colunas que são exibidas no cálculo. Então, vamos lá. O campo estabelecimento. A compra por demanda, ela é feita por estabelecimento dentro da empresa. Então, ele não vai considerar dentro de um cálculo da empresa 110, algo que ocorreu na empresa 210. Então, sempre é obrigatório selecionar qual a empresa que você deseja analisar o cálculo da compra por demanda. Outro campo, período de análise. Nós temos a data de início e a data de término. A data de início e término é para definir um período onde o sistema vai olhar qual foi o consumo desse item dentro desse período. Então, no teste, vamos utilizar a data do dia 1 de novembro, com data término 18 de janeiro. Ao eu apertar a tecla Tab, o sistema já mostra que esse cálculo será utilizado de 78 dias. Então, o sistema vai olhar o produto, o consumo dele entre 78 dias. Outro campo importante, demanda para dias. Lá no cálculo que o Paulo mostrou, é aquela opção utilizada dentro da forma, demanda para o futuro. Então, assim, eu estou analisando o produto que eu usei ele em 78 dias, mas eu quero calcular
o consumo dele para quantos dias. Então, eu determino nesse campo. Então, vamos informar que eu desejo que o sistema me mostre para 60 dias. Certo. Agora, essas opções aqui, considerar ou não no cálculo. O sistema vai considerar o que está com a flag marcada. Então, vamos explicar o que significa cada uma dessas opções. A primeira opção, notas fiscais de venda. O que o sistema considera? O sistema vai considerar aqueles itens, aqueles produtos que, dentro de uma nota fiscal, na hora da transmissão, foi utilizado um CFOP que movimenta estoque e o produto também possui a flag movimento estoque. Então, no momento em que a nota foi transmitida, o produto deu a saída do estoque, daquele estoque pode ser o estoque do projeto ou o estoque do almoxarifado. Então, ele vai olhar o consumo dos itens dentro de notas. Então, as notas emitidas com os CFOPs que controlam o estoque. Então, se você marcar essa opção, o sistema vai levar em consideração esse tipo de consumo, ou seja, a sua empresa emite notas movimentando o seu estoque no momento da transmissão delas. Outra opção também possível é as baixas de requisição de OP. O que significa? Dentro do módulo de estoque, ordem de produção, nós temos as ordens de fabricação. Dentro de cada ordem de fabricação, nós temos as requisições das ordens, ou seja, são aqueles produtos que vão ser consumidos para produzir uma esquadria, um produto acabado. Então, esses produtos que são consumidos na ordem de produção, ou seja, eles podem ser consumidos através de baixas de requisições manuais, que são, vamos supor, eu estou fabricando a esquadria e eu vou usar esse item agora. Os outros eu não vou usar. Então, eu dou baixa nesses itens, eles já saem do estoque, depois eu vou baixando os outros e no final eu encerro a ordem de produção. Ao encerrar a ordem de produção, o sistema vai dar entrada no estoque daquele produto da ordem de produção, que no caso é o produto final, o produto acabado. Então, esses produtos consumidos dentro das ordens, eles também são considerados no cálculo, porque eles são utilizados lá na produção. Então, são utilizados com frequência. Então, eles devem ser considerados no cálculo por demanda para que não falte, para que não ocorra nenhuma emergência de não ter aquele item para fabricar e ser necessário aguardar a compra dele. Então, nós marcamos a flag, que é para o sistema levar em consideração o consumo dos produtos que são utilizados nas ordens de produção. Outra opção também é a baixas de requisição de OS. Para os clientes que utilizam ordem de serviço, nós temos a aba de materiais dentro das ordens, ou seja, são aqueles materiais que foram utilizados para realizar o serviço. Então, ao realizar a baixa dos materiais dentro das ordens, ele também faz a saída de estoque para atualizar o seu saldo atual de estoque dentro da empresa. Portanto, ao marcar a flag, esses produtos que foram consumidos também serão utilizados dentro do período da análise. E a última opção são as baixas manuais de estoque, que no caso são a movimentação manual de estoque que o sistema possui. Lá em estoque, movimentação manual de estoque. Essa opção faz com que você, de forma manual, informe o produto, o estoque que ele será movimentado, e com a opção de saída, ao finalizar uma movimentação, o sistema vai dar saída de saldo desse item manualmente, ou seja, não é através de uma movimentação de algum módulo do sistema, através de nota, ordem de produção, ordem de serviço, é de forma manual, às vezes por um ajuste ou alguma necessidade excepcional que o cliente tenha dentro da sua regra dos processos, ele necessitou fazer a baixa manual. Eu quero considerar isso como um consumo também, meu produto saiu do estoque. Então, eu marco a flag e esse produto também será considerado. A outra opção que nós temos é a flag considerar somente produtos marcados para compra por demanda. Conforme eu expliquei no início, dentro do cadastro do produto, na aba logística, nós temos a flag. Ao marcar ela e deixar marcado na tela de compra por demanda, somente será listados os produtos para cálculo, aqueles que possuem a flag. Ao desmarcar, dentro do produto, será considerado aqueles produtos que possuem estoque mínimo
porém não tem a flag. Então, vai listar todo o seu estoque que está parametrizado com o estoque de segurança. Agora, nós temos aqui embaixo os filtros, tá? Os filtros de linha, grupo, subgrupo, produto, variante. Esses filtros, eles estão vinculados dentro do cadastro do produto. São utilizados para filtro dos itens que serão exibidos. No caso, eu desejo calcular agora somente dos perfis, então eu coloco a linha de perfis e ele vai mostrar somente esses produtos. Agora, eu desejo verificar somente os componentes, eu coloco somente os componentes para visualização, para gerar as compras em partes, depende daí do processo de cada empresa. Temos também a opção de fornecedores. Como o sistema considera o fornecedor por produto? Dentro do cadastro do produto, vou mostrar para vocês, temos uma opção de vincular o fornecedor ao produto. Vou abrir aqui o cadastro, só um minuto. Dentro do cadastro do produto, nós temos a aba Fornecedor Cotação. Essa aba, ao realizar uma cotação para o fornecedor, ele vincula quem é o fornecedor e a data da última cotação realizada para ele. Através desse vínculo, lá na tela de compra por demanda, nós temos aquele filtro, conforme mostrei, o sistema vai listar os itens que possui aquele fornecedor do filtro. Ou seja, no caso desse fornecedor, a última cotação realizada no dia 4, voltamos lá para a tela de compra, marcar o fornecedor, ele somente vai listar o item que foi comprado para esse fornecedor. Portanto, esse filtro ele é utilizado de acordo com o registro dentro do cadastro do produto na aba Fornecedor Cotação. Eu vou desmarcar aqui para listar todos os produtos que eu desejo analisar com a flag compra por demanda. Então, o sistema, ele listou para mim 3 produtos, o silicone, a folha e um parafuso. Então, ele diz que nesse período, para 60 dias, esses são os produtos que eu consumi. Eu marquei todas as opções, então são esses os produtos que eu consumi. Então, ele sugere que eu compre esses na quantidade conforme o cálculo. Então, assim, como funcionam as colunas aqui? Nós temos o código do produto, a descrição, aí nós temos a coluna do estoque mínimo, que puxa do cadastro do item. Nós temos também o lote mínimo de compra, também vem do cadastro do produto. O estoque atual, conforme eu expliquei na questão dos locais de estoque, ele vai trazer o saldo de todos aqueles que não possuem a flag de cálculo de desconsiderar o MRP. No caso do nosso teste, é o estoque almoxarifado, onde ele possui a quantidade de 3.000. Temos também a coluna de encomendas, o que seria considerado como encomenda para o cálculo de compra por demanda. No caso, lá na consulta do estoque, nós conseguimos ver quais são as encomendas para determinado produto. O que é considerado encomenda? São solicitações de compra finalizadas ou em edição e os pedidos de compra. Portanto, uma solicitação de compra, ela no caso, vai ser atualizada como totalmente atendida no momento em que criar o pedido de compra. Então, para considerar solicitações e pedidos, a solicitação deve estar com status em aberto e o pedido também com status em aberto, ou seja, o pedido ainda não foi recebido por uma nota e a solicitação ainda não foi gerado um pedido, ela pode estar apenas no momento de cotação ainda, mas o pedido dela ainda não foi gerado, ou seja, ela ainda está em fase de cotar. Então, as duas opções são consideradas como encomenda para no momento do cálculo, ele analisar se existe já planejamentos para aquele item para serem comprados, ou seja, vamos desconsiderar essas quantidades para não comprar a mais do planejado, de acordo com o período analisado de consumo desse item. No caso, a demanda no período é a quantidade que consumiu dentro das datas que nós colocamos acima.
dentro da data do dia 1 de novembro, a 18/1, o nosso exemplo, a demanda foi na quantidade de 1.000. Ou seja, esse produto foi consumido 1.000 dentro de 78 dias. Então, o sistema traz para você. A demanda calculada é conforme o cálculo que o Paulo explicou. Nós vamos mostrar novamente como ela fica de forma com os valores para ficar mais visível. Então, já vou mostrar para vocês como chegou na demanda calculada. Aí nós temos as outras colunas, que é a unidade de estoque do cadastro do produto, a unidade de embalagem, que é como o produto é comprado, a data desejada, que no caso o sistema olha o dia que você está calculando, ou seja, estou calculando hoje, então ele prevê 15 dias para você comprar esse produto. Essa data vai ser levada lá para a solicitação de compra no momento em que eu falar, realmente eu vou comprar esses itens, então eu vou gerar a solicitação de compra deles. Então, essa data desejada vai ser levada para a solicitação de compra para ser utilizada na análise de cotação, no planejamento da empresa para comprar o item. Como podemos ver, o campo é editável, então eu posso manipular ele, posso mudar para a data que está de acordo com o meu planejamento. Outro campo também que é editável é a quantidade a comprar, que no final é a quantidade depois do cálculo da demanda, olhar o lote mínimo, é o que o sistema vai sugerir para a empresa realizar a compra. Porém, eu posso vir aqui e manipular a quantidade. Eu posso trocar os valores sem nenhum problema. Essa quantidade que eu alterar aqui, ela vai ser considerada para a compra lá na solicitação de compra. E a última coluna, que é a finalidade, onde para que será usado esse produto dentro da empresa, certo? Vou gerar aqui novamente para ele atualizar os valores. Então, eu posso gerar quantas vezes eu quiser. O produto só vai sumir da tela se realmente dentro do cálculo ele já tiver uma encomenda considerável para atender o estoque mínimo ou o consumo dele não seja menor do que o estoque mínimo de acordo com o período que você está analisando. Então, no caso, no momento, ele sugere somente esses 3 itens. Agora, eu vou mostrar para vocês como foi feito o cálculo da compra por demanda. Conforme todos podem ver, no cálculo nós temos o estoque mínimo menos o estoque atual, menos a encomenda, que é um cálculo separado, mais o outro cálculo, que é o cálculo da demanda, que é a demanda do período dividido pela quantidade de dias, vezes a demanda para dias. Somando esses 2 cálculos, eu tenho a demanda para esse item, no caso, é a quantidade que o sistema vai sugerir para você realizar a compra. Então, eu usei como exemplo o produto silicone. Então, nós temos o estoque mínimo de 3.000, nós temos o estoque atual 3.000 e uma encomenda de 740. Então, ele ficou uma quantidade negativa. A demanda para o período é de 1.000, os dias analisados são 78 e eu quero analisar minha compra para 60 dias. Então, eu faço 1.000 dividido por 78 vezes 60 dias. Ele deu esse valor aqui para mim, 769,23. Ao somar os 2 cálculos, ele me deu a demanda de 29,23. Agora, voltando ao sistema, podemos conferir que na coluna demanda calculada, ele também sugeriu 29,23, conforme o cálculo que nós fizemos manualmente. Então, é aquele cálculo que o sistema leva em consideração para a coluna demanda calculada. Porém, a quantidade sugerida, ela pode ser diferente da demanda calculada. Conforme nós vimos no cálculo que o Paulo mostrou, temos que considerar também o lote mínimo. Então, portanto, esse item silicone, o sistema sugere, você precisa de 29,23 metros para o consumo de 60 dias. Porém, no meu lote mínimo, eu só posso comprar 500 metros de cada vez. Então, eu não posso simplesmente, o sistema não pode sugerir para mim, compre 29.
Porque ele tem que olhar o lote mínimo. Então, como o meu lote mínimo é 500, ele fala, então compre 25 tubos. Ou seja, 25 tubos que corresponde a 500 metros. Então, o sistema, conforme eu mostrei nos cálculos anteriores, nos cadastros, na conversão de unidade de medida, tudo isso é levado em consideração no momento do cálculo da compra por demanda. Ele vai olhar todos esses parâmetros, todos esses cadastros, para chegar numa quantidade que realmente é o processo de compra da empresa para aquele produto. Então, no caso, o silicone, ele sugere compre 25 tubos para atender o seu lote mínimo, que é maior que a sua demanda calculada. Conforme nós podemos ver, os outros produtos, ele sugere a mesma quantidade da demanda. No caso, o parafuso, ele fala, a sua demanda é 1.824. Então, como eu não tenho um lote mínimo, o lote mínimo é 1.000, no caso desse item, o lote mínimo é menor que a quantidade da demanda. Então, eu posso comprar exatamente o que a demanda está me sugerindo. Então, o sistema fala para o cliente, compre então, sugiro que compre 1.824 mesmo, porque a quantidade é maior que o seu lote mínimo. No caso do perfil, o lote mínimo é 30. E a demanda sugeriu 20, ou seja, como 20 é menor que 30, compre pelo menos 30 para atender a demanda do seu período. Jéssica, a Shirley fez uma pergunta legal. Por gentileza, aumenta para mim essa coluna de 3.000 e de 3.000 aqui, que é o estoque mínimo, e essa daqui de 3.000 também, que é o estoque atual. Ela fez a seguinte pergunta: se o meu estoque mínimo é 3.000, mas eu tenho 3.000 no meu estoque atual, por que o sistema mandou eu comprar? É que o sistema ele vai olhar qual foi a demanda do passado, ou seja, quanto que foi consumido no passado, para ele conseguir projetar o futuro. Então, hoje, o meu estoque mínimo que eu desejo de estoque de emergência é 3.000. E eu tenho esses 3.000, esse é o meu estoque atual. Porém, hoje, com base na demanda que o sistema já está calculando para frente, se eu não comprar hoje, lá na frente vai faltar. Então, por isso que o sistema pediu para comprar. Mas também, se você visualizar, a demanda assim, daquele período analisado nem foi tanta assim. Então, por isso que ele pediu para comprar somente 29 metros. Então, aí é algo que você leva em consideração, assim, vale a pena comprar, eu só preciso de 29 metros, só que, porém, eu não consigo comprar 29 metros. Eu consigo comprar pelo menos 500 metros, que é o mínimo que o meu fornecedor pede para eu comprar, que é o lote mínimo de compra. E 500 metros, como a Jéssica já explicou, são 25 tubos. Então, talvez nesse cenário, talvez você não fizesse essa compra agora, ou fizesse e comprasse a mais os 25 tubos que você é obrigado a comprar por causa do lote mínimo de compra. Então, a ideia da compra por demanda é você conseguir analisar, vale a pena comprar agora, sendo que se acontecer de faltar, só vai faltar o quê? 29 metros. Então, é algo que você analisa se vale a pena correr o risco de faltar pouco, mas mesmo assim faltar, ou se compensa comprar uma quantidade maior, aquilo que o fornecedor te obriga a você comprar e ficar guardado ali no seu estoque. Certo. Então, apenas para concluir aqui o treinamento de compra por demanda, vamos ver como ficam essas solicitações de compra. Então, eu gerei o cálculo, eu vou selecionar quais são os produtos que eu desejo prosseguir a compra. No meu caso, não vou alterar as quantidades nem as datas, vou manter o que o sistema me sugeriu e vou clicar para gerar as solicitações, nesse botão verde aqui embaixo. O sistema vai gerar uma a uma de cada linha da tela de compra por demanda. E para consultar, nós vamos lá na tela das solicitações, em compras, solicitações de compra. Aqui dentro da tela de solicitações de compra, eu vou filtrar pela data desejada que o sistema mostrou para mim, que era dia 10 de fevereiro. Então, eu vou filtrar que eu desejo ver as solicitações somente dessa data desejada de compra. Ao clicar em localizar, o sistema listou para mim. Você tem as 3 solicitações de compra que foram geradas hoje através da compra por demanda. Elas estão em edição com a quantidade que mostrava na tela de compra por demanda, 25, 30, 1.824. No caso, o silicone, já com a sua conversão de unidade de medida,
mostrando. Eu vou visualizar aqui só para nós analisarmos como o sistema já faz todo o processo automático. Ó, no caso da solicitação de silicone, ele já mostra. Você compra em tubo, então compre 25, que corresponde a 500 metros dentro do seu estoque, que é realmente o que nós parametrizamos dentro do cadastro do silicone. Se eu não desejo prosseguir com a compra, eu simplesmente posso excluir as solicitações. Se eu voltar lá na tela de compra por demanda, com as solicitações geradas, e apertar para calcular novamente, o sistema não lista novamente os itens, porque as solicitações que estão em edição, elas também são consideradas na encomenda. Então, para esse cálculo que eu planejei, já existe a encomenda que é necessário para atender a demanda desse período de 60 dias. Então, o sistema não vai sugerir que compre novamente. Agora, se eu voltar na tela de solicitações e excluir as solicitações, eu excluí, eu não desejo prosseguir com essas quantidades. Eu volto na tela de compra por demanda e realizo um novo cálculo. Os itens voltam para serem analisados conforme o cálculo da compra por demanda. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Não, é somente isso. Pessoal, muito obrigado por terem participado de mais esse webinar. Compra por demandas é bem simples. Na verdade, assim, é apenas um espelho, um reflexo de como você utiliza o sistema. Se você já faz as movimentações aí no sistema, emite as notas, faz as baixas de estoque, embora você não utilize ordem de produção, mas você está utilizando o encerramento do projeto, você está fazendo as baixas manuais, o sistema vai levar em consideração tudo isso. Então, o compra por demanda vai ser apenas um espelho ali para te auxiliar a você fazer melhor as suas compras. Então, parabéns, Jéssica, esse é o primeiro webinar que você está fazendo e espero que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado, pessoal, aqueles que participaram aqui das perguntas, que estão assistindo, e em breve vocês receberão mais um convite do próximo webinar. Peço a todos que entrem lá no canal do cliente, em breve, até o final do dia, esse vídeo vai estar disponibilizado, caso você queira mostrar esse vídeo, a gravação de hoje para a sua equipe, ou assistir novamente para recapitular alguma coisa. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.